Mas para mim é sempre uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Agradecer a vida do meu irmão, apóstolo Eberson, o caçula, né? Por quem eu dei a vida várias vezes, apanhei muitas vezes no lugar dele, assim como Jesus na cruz. Essa é a nossa vida, essa foi a nossa vida e é a nossa vida. Hoje estou acompanhado da minha esposa, para provar para você que para Deus nada é impossível. Pega o feio e faz ser bonito. Você que não casou ainda, tem esperança para você. Também estou acompanhado aqui dos meus amigos Josué, Andréia, Eber, Janice. Eu encontrei aqui também meu irmão Cido e o Mateus, a Márcia de Anastácio. Nós estamos aqui porque nós adoramos ao mesmo Deus e um dia nós estaremos no céu juntos, amém? Mesmo que você não me conheça, mesmo que eu não te conheça, a nossa certeza é que nós estaremos no céu, adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória, em nome de Jesus. E para mim sempre é uma honra estar aqui nesse lugar, que quando a gente chega, a gente já sente a presença de Deus. É nítido ver Deus operando através das pessoas, através de todo mundo, a presença de Deus nesse lugar. Eu sei que antes de você chegar aqui, a presença do Senhor já estava nesse lugar. E é isso que nos torna fascinados pela presença de Deus. E é por isso que nós erguemos as nossas mãos em todo tempo. E é por isso que você está aqui. Eu sei que talvez você viu um anúncio no Instagram, ou talvez alguém te convidou. Mas eu tenho a certeza que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu sei que nós já oramos, nós já adoramos. Mas eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse lugar e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Mas Espírito Santo, nós queremos dizer que nada disso faz sentido se a tua presença não estiver nesse lugar. Por isso, Espírito Santo, eu te peço agora que esteja aqui com cada vida, repousado em cada coração, Senhor, e aquilo que talvez eu não consegui transmitir, que o Senhor recaia sobre cada um com esse espírito de sabedoria. E que toda palavra que já tem sido liberada desse altar possa encontrar corações como uma terra fértil, para que quando essa semente chegue, possa crescer e dar fruto no tempo certo. E Senhor, sempre nós dizemos isso, mas mais uma vez nós queremos erguer o Teu nome nesse lugar, que é o nome maior que todos os nomes, que é o nome de Jesus, que é o nome que governa esse mundo, que é o nome que tem todo o poder e toda a autoridade, para trazer a cura, para trazer a paz aos corações. É esse nome que nós tomamos posse nesse momento, é esse nome que nós erguemos aqui. É o maior nome que existe nesse lugar. E somente a esse nome nós damos toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a força e poder, pelo século dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, mais uma vez, para quem não entendeu ainda, meu nome é Jason, né? Não é Geberson, como já confundem às vezes. E antes de eu de fato entrar na palavra, eu vou dizer como o meu irmão fala, como o apóstolo Eberson fala. Prometo que eu vou ser bem breve. Não sei qual é o breve dele, mas dizem que o quarta flow é mais demorado. Então, mas eu prometo ser bem breve mesmo. E antes de eu entrar na palavra, eu queria convidar aqui à frente. Eu quero fazer uma dinâmica, mas na verdade é uma ilustração, se possível 5 pessoas. Pode ser homem, pode ser mulher. Alguém, como a apóstola Raíssa falou, disposto ou disposta. Se tiver aí 5 varão ou 5 varoa, puro suco. Se não, eu vou chamar pelo nome, que eu não sei nem o nome, mas aí eu posso inventar um nome se for o seu. Mas nós já temos aqui um varão de Deus aqui, o Eriel. É Eriel mesmo, né? Acertei, né? Deus abençoe. Falta mais 4. Olha aí, tá chegando os varão. Vocês podem. Aguenta? Pode subir todo. Pode subir aqui. A gente não vai pular, não. Tá tranquilo. Se tiver mais 2, ou se tiver uma. Opa, tá vindo. Sei que Deus ama os dispostos. Assim é o reino de Deus. Precisamos de mais um ou mais uma. Eu vou chamar pelo nome. Quem é o Amandio? E aí, fala um nome aí, fala. A Nica, então vem, Nica.
Seu nome foi o mais ovacionado aí. Tu pode ficar aqui do lado. Então, gente, imaginem o seguinte. A gente acabou, recente agora, teve um feriado, ok? Dia do Trabalhador. Imaginem que eu sou o dono de uma empreiteira, o dono de um comércio, o dono de algo, dono de uma terra. E eu estou à procura de trabalhadores. Até porque hoje em dia está difícil, né? Então eu estou à procura de trabalhadores e eu saio logo pela manhã, porque eu não sei se aqui em Campo Grande, provavelmente é assim, mas que para você saber quem é um trabalhador, uma trabalhadora de verdade, acorda cedo. Então provavelmente aqui deve ter alguns irmãos que acordam 5 horas da manhã para trabalhar. Aqui ainda é um pouquinho pior, que às vezes tem gente que tem que pegar ônibus, né? Mas provavelmente as pessoas que são trabalhadoras, as pessoas que têm um vigor físico, as pessoas que são dispostas, vamos dizer assim, elas acordam cedo. Vocês concordam comigo? Sabe, eu não estou desmerecendo você que acorda mais tarde. Não tem problema. Ah, pastor, eu acordo 9 horas. Tudo bem. Se você, essa é a sua rotina, glória a Deus. Mas nessa ilustração aqui, eu sou o dono da parada, eu sou um empreendedor, e eu acordo cedo para ir atrás de um trabalhador que eu estou precisando de gente para trabalhar. Então eu encontro primeiro um grupo de pessoas, que é um grupo que está acordado cedo já. Então o Eriel aqui, ele representa um grupo de pessoas que acordou 6 horas da manhã para trabalhar. E eu chego para ele e falo assim: Eriel, é o seguinte, cara, eu estou precisando de gente para trabalhar na obra e tal, e eu queria saber se você topa. Eu sei que você está procurando emprego, porque todos aqui estão procurando emprego, amém? Ele fala: lógico que eu topo e tal. E eu combino com ele, o meu combinado com você é o seguinte: a diária sua, você vai trabalhar das 6 até as 6 da tarde, ok? Fala ok. Tem que falar, né? Eu vou combinar com você que a sua diária talvez seja pouco, mas eu acho justo te dar R$100 por dia. Aí você topou, beleza? Tem que topar. Aí ele topou. Até porque ele está precisando de emprego, gente, né? E aí ele topou, eu combinei com ele esse valor. Até aqui tudo bem? Talvez você está falando: pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu estou empregado ou não estou empregado? Calma que você já vai entender. E aí eu ainda preciso de gente, porque como eu sou um empreendedor e como eu sou um homem de negócios, alguém que gosta de dar oportunidade para as pessoas, eu saio atrás de mais pessoas. E eu encontro esse outro grupo de pessoas. Só que diferente do Eriel, do grupo do Eriel, esse aqui é uma galera que eu encontrei às 9 da manhã, que também estão à procura de emprego. Eu combino com ele, só que eu falo assim: ó, precisando de gente para trabalhar, é das 9, né, já que é 9 horas, das 9 até as 6 da tarde, e eu vou te dar um valor que seja justo. O que for justo eu vou te dar. Aí você, beleza, combinado? Então, tá combinado. E aí, eu continuo a busca de trabalhadores. Eu encontro esse outro grupo de trabalhador, que é a galera do meio-dia, porque ainda falta gente para trabalhar para mim. E eu falo com ele: aí, vamos trabalhar, eu sei que você está aqui procurando trabalho e tal, você vai trabalhar até 6 horas, cara, tudo bem? Aí a gente, depois, no final do dia, a gente vê um valor que é justo, né? Porque vai que você foge do trabalho, né? Então, vai que é um trabalho pesado, né? Que às vezes pode acontecer isso. Ah, não era isso que eu pensava. Mas, combinado. Beleza. Aí eu encontro esse outro grupo de trabalho aqui. Esse outro grupo de pessoas, desculpa. Esse cara aqui, ou esse grupo de pessoas, eu encontrei ele às 15 horas da tarde. Eu falei: cara, estou precisando de muita gente. Eu sei que você está procurando emprego. Ó, já é 15 horas da tarde. Tem gente desde cedo. E até agora você está procurando emprego. O seu currículo você espalhou para todo mundo aí. Mas eu tenho um emprego para você até às 6 horas. Você topa? Beleza. Aí a gente vê o que for justo para você. Beleza? Combinado? Combinado. Aí eu encontro esse outro grupo aqui, que é o grupo da Nica. É Nica, né? Isso. Aí só que a Nica é 17 horas da tarde. Eu falo: Nica, é o seguinte, você achou que você não ia ter emprego, né? Você está acordada desde cedo e tal, ninguém te procurou, você já fez de tudo, mas eu tenho uma porta de emprego para você. E olha que legal, é só até às 18 horas. Você vai trabalhar 1 hora só. Para quem achou que não ia trabalhar hoje,
né? E só que assim, eu vou ver um valor que é justo para você. Você topa? Beleza, ela topou. Tudo bem até aqui? Amém ou não amém? Então a gente tem um grupo das 6 da manhã, a gente tem um grupo das 9, a gente tem um grupo das 15, o grupo das 17, meio-dia, para ver se vocês estão atentos. E aí a gente tem um grupo das 17 horas. Beleza, final do dia, todo mundo trabalhou, chegou a hora do faz-me rir. Chegou a hora do pagamento. Aí, acima de mim também tem um responsável. E ele fala assim, olha, você vai pagar o povo, mas só que você começa do último para o primeiro. Aí eu chego para o último, falo assim, olha, eu vi que você trabalhou só 1 hora, mas eu vou ser justo com você. Eu vou te pagar R$100. Provavelmente, esse trabalhador fala, meu Deus, eu trabalhei só 1 hora, ganhei R$100, eu não mereço. Nossa, é bem mais do que eu precisava. Provavelmente ia ficar assim, ela, né? Porque, pensa comigo, ela trabalhou só 1 hora. Beleza, ela está muito feliz. Aí eu chego pro irmão da 17 e falo assim, olha, eu vou pagar para você, das 15, desculpa, eu vou pagar para você R$100. Eu falei, cara, mas eu trabalhei só 3 horas. Mas, cara, que não merecia. Ele recebe de bom grado. Eu faço isso a mesma coisa com o irmão do meio-dia, com o meu irmão das 9. Quando eu chego para o meu irmão das 6, vocês acham, igreja, vocês acham justo? Acham justo? Quem acha justo, levanta a mão. Quem não acha justo? Bastante gente. Porque pensa comigo, cabeça humana, igual a nossa aqui mesmo. Ele trabalhou desde as 6, cara. Mas qual foi o meu combinado com ele? R$100. Mas ele não acha justo, porque a Nica, por exemplo, trabalhou 1 hora só. Tudo bem até aqui? Você pode aplaudir por esse povo aqui lindo. Obrigado. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 15, para dizer para você que essa história é verdade. Eu não inventei essa história é verdade. Eu vou ler na tradução dali, para não confundir com vocês, e fala assim, ó: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes, diga comigo, 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhe perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? 16.
Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Até aqui? Então essa história é real. É uma parábola que Jesus está contando, a parábola da vinha. E talvez você esteja tentando entender em que parte a gente se encontra nisso. Mas a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa mente, eu não sei que alguém falou um dia para você, por que a gente tem que trabalhar? Quem que foi que inventou esse negócio de trabalho? E eu vou te responder, foi Deus. Então o trabalho, ele é bênção. Mesmo que você esteja hoje pensando, olhando pela nossa ótica natural, talvez você fale assim, por que eu tenho que trabalhar? O que Deus tem a ver com o trabalho? Lá em Gênesis 2,15, quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim, tinha tudo lá. Deus dá uma ordem, olha, é para vocês lavrar e guardar esse lugar. Então a gente entende que o trabalho, ele é fruto de Deus, e ele é um mandamento de Deus, e é algo que agrada a Deus. Fala para quem está do seu lado, o trabalho agrada a Deus. Em outras palavras, o trabalho é dom de Deus. A primeira pessoa que pensou em trabalho foi Deus. Mas só que, qual que é a diferença? Antes da queda, era trabalhoso, era prazeroso para o homem trabalhar. Era prazeroso para Adão e Eva lavrar, guardar o lugar. O trabalho fica difícil quando o homem peca, e aí a Bíblia fala que agora, a partir de agora, pelo seu pecado, você vai ter o penoso trabalho, agora vai ser difícil. E é assim ou não é nos dias de hoje? Tem pessoas aqui que acordam cedo, quando chegam no final do dia já estão esgotadas. E aí tem quarta flow, você tem que vir no quarta flow, mas o seu trabalho hoje, para quem trabalhou, foi difícil. Talvez o seu trabalho não é um trabalho que se esforça tanto fisicamente, mas também às vezes mental. Talvez tem pessoas que precisam da sua liderança. O fato é que hoje, trabalhar por causa da queda é difícil, custa. Mas nós precisamos entender que trabalho é dom de Deus. Mesmo que hoje seja difícil, né, acordar cedo, né, é dom de Deus. Vocês estão comigo? Amém? E aí, a gente vai entender, porque Deus, a Bíblia fala aqui em João 8, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas a verdade é que Deus também procura trabalhadores. E sabe, eu não sei qual é a sua situação. Vamos entender aqui, essas pessoas que acordaram 6 horas da manhã. E nós entendemos também que o dono da vinha, o dono de tudo que governa o mundo é Deus. E se você está aqui nessa noite, Deus está não te contratando, mas te convocando para trabalhar para Ele. Porque assim é o reino dos céus. Quando Jesus começa a parábola, ele fala, assim é o reino dos céus. E nós estamos aqui hoje para aprender a como trabalhar para Ele. Trabalhar pelo reino. Não tem nada mais prazeroso do que você trabalhar para Deus. Sabe, eu não estou dizendo que o seu trabalho secular não é uma bênção. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus tem que ser o motivo da sua vida. Sabe por quê? Porque você pode trabalhar, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ganhar muitas terras, mas se Deus não estiver com você, não adianta nada. E é por isso que hoje a gente vê pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas posses, têm muitas terras, mas não têm paz. Talvez você conheça pessoas assim, que se perderam no meio do caminho porque começaram a buscar apenas as coisas terrenas, as coisas das mãos humanas, e esqueceram que quem nos dá saúde, quem te levanta todos os dias é Deus. A palavra do Senhor em Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, se Deus não for primeiro lugar na sua vida, não adianta nada o fruto do seu trabalho. Mas se Deus for primeiro lugar na sua vida, o seu trabalho, que às vezes pode ser até penoso, vai ser para a glória de Deus, e tudo que você deseja conquistar vai acontecer na sua vida. A palavra do Senhor diz, agrada do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Quantos têm sonhos e desejos aqui, amém? Ou você trabalha por trabalhar? Nós trabalhamos para conquistar alguma coisa.
Talvez você está trabalhando hoje para conquistar uma viagem dos seus sonhos. Talvez você está trabalhando hoje, dando a sua vida no seu trabalho porque você quer uma casa, porque você quer conquistar algo, fazer uma faculdade. Mas, meu irmão, aprenda uma coisa: sem Deus na sua vida é só esforço. Então, para de tentar as coisas do seu jeito, para de tentar na força do seu braço, porque quem sustenta o teu braço é as mesmas mãos que sustentaram aquela cruz no Calvário. Sem Deus na sua vida não tem jeito, meu irmão. Vocês estão aqui, amém ou não amém? Talvez você estava esperando uma mensagem que eu viesse falar que você é uma florzinha de Jesus, precioso, cheiroso, lindo e linda. Não, eu vim dizer para você, irmão, trabalha, mas trabalha com Deus. Trabalha para a glória de Deus. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Também não adianta você estar no trabalho se isso não for para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, lá no seu serviço, lá na sua casa, onde você for, tudo seja para a glória de Deus. O fato é que Deus está olhando para a terra agora, procurando pessoas, homens e mulheres que estão dispostos a trabalhar pelo reino. Homens e mulheres que estão dispostos a mostrar que Jesus Cristo ressuscitou, que mudou a sua vida e pode mudar a vida de outras pessoas. Pense comigo, o Evangelho não é só sobre um trabalhador. O Evangelho é sobre homens e mulheres que decidiram trabalhar na vinha, que receberam Jesus e estão prontos para ir atrás de outros trabalhadores. Amém? Eu não sei se é assim que o Eberson prega aqui. Estou tentando ser igual a ele. Daqui a pouco eu falo alguma palavra em inglês aqui, mesmo que esteja errado. Come on, come on. Come on everybody. Buiu, sei lá. Opa, ai, desculpa. Desculpa. É que é o nosso apelido carinhoso. Ele me chama de várias coisas. Eu não podia deixar a oportunidade. Quantos bullying eu sofri por causa desse menino. Me chamou uma vez de Melissa, que era uma mulher que cantava com uma voz fininha, que quando a gente era criança ele sempre tocava, e eu fui inventar de cantar. Ele sempre foi músico bom assim, o negócio era cantar. E uma vez eu cantei, minha voz era bem fininha, ele me apelidou de Melissa. Glória a Deus que eu fui curado em nome de Jesus. Né não? Mas a gente vive assim nós vivemos, de bullying em bullying, de glória em glória, de bênção em bênção, e a gente vai vivendo. Mas a gente pode dizer que a nossa vida, desde que a gente se entende por gente, foi trabalhando para Deus. E talvez você esteja como, você hoje olha para a sua vida espiritual, você seja como aqueles trabalhadores que acordaram às 6 da manhã, que acordaram cedo. Talvez você já tenha uma vida cristã de 30, 40, há tanto tempo na igreja. Glória a Deus pela sua vida. Ou talvez você seja aqueles trabalhadores das 9 horas que encontrou Jesus na sua adolescência, encontrou Jesus nos retiros. Quem já foi em retiro aqui, amém? Eu soube que teve um retiro esse ano que foi massa e tal. Foi da hora. Ou talvez você seja aquela galera que o trabalhador encontrou ao meio-dia. Aquela pessoa que conheceu a Jesus há uns 10 anos atrás. Ou você seja o das 15. Ou você seja o das 17, que você acabou de ser encontrado por Jesus. Você agora que está aprendendo, você acabou de fazer o DIP, ou você está querendo fazer o DIP, você é aquelas pessoas que todo mundo falava assim, esse aí já está esquecido, não tem esperança para ele, mas o trabalhador, o dono da vinha ainda foi atrás de você. Quantos trabalhadores, quantas pessoas que precisam entrar nessa obra, que estão por aí, que ainda não foram encontrados, e talvez estavam com aquele, mas ninguém nos contratou. Ninguém nos chamou. Sabe por quê, meu irmão? Porque é você que tem que ir atrás dessas pessoas. Você que já está trabalhando, ou você que faz parte da obra, você tem que ir atrás. Não foi assim com Jesus, quando Jesus está lá na cruz, e tinha lá 2 ladrões, e aí tem um lá, que ele fala: Senhor, se for possível,
Pensa em mim. Jesus fala assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe, para aquele lá não teve tempo dele fazer um curso, não teve tempo dele batizar, mas ele foi salvo por Jesus. Isso simboliza pessoas que estão aí, que precisam de uma ajuda, que precisam de uma resposta. E onde está a igreja do Senhor? Mas a gente vive um tempo, meu irmão, que a gente só se preocupa com a gente. E o Evangelho nunca foi sobre mim, nunca foi sobre o Eberson, nunca foi sobre você. O Evangelho é sobre compartilhar, o Evangelho é sobre Jesus, mas Ele precisa de nós. A gente fala assim: não, eu já fiz tudo que tem que fazer, eu já estou salvo, o que importa é minha salvação, cada um que se vire. Não, meu irmão, não é assim. Quantas pessoas ainda será que vão morrer sem ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas no seu serviço ainda não ouviram falar de Jesus porque você não falou? Quantas pessoas da sua casa que ainda estão como esse trabalhador que fala: ninguém nos chamou? A sua casa, a sua família é o seu primeiro ministério. Eu costumo dizer que o campo missionário mais hostil e mais difícil de se pregar o Evangelho é a nossa própria casa. Mas a gente quer fazer tudo, a gente quer cantar, a gente quer dançar, a gente quer servir, mas não serve na nossa casa. Vocês estão aqui, amém ou não amém? Sabe, eu não vim aqui para falar mal de você e falar mal de mim, mas o Senhor está procurando trabalhadores. Ele está olhando e procurando pessoas, como a apóstola Raíssa falou, que eu falei: meu Deus, ela vai pregar minha palavra. Eu fiquei torcendo para ela não pregar. Eu comecei a orar em língua, quase que eu expulsei. Olha aí o diabo tentando colocar confusão. Estou brincando. Mas Ele está à procura de pessoas dispostas. Não tem como você ser um trabalhador na obra de Deus se você não estiver disposto ou disposta. Vocês estão aqui, amém? Todos os homens e todas as mulheres de Deus, quando Deus levanta, na Bíblia, quando Deus traz e faz grandes coisas, eram pessoas que estavam em constante movimento, eram pessoas que estavam fazendo alguma coisa, eram pessoas que estavam trabalhando, eram pessoas que eram inconformadas com o mundo, eram pessoas que eram inconformadas com a situação da família, eram pessoas que não aguentavam mais ver o seu sendo sofrendo, eram pessoas que estavam inquietas porque sabiam que podiam fazer mais. Deus está olhando nessa noite para essa quarta flow, para essa igreja, olhando pessoas que estão dispostas a sair do lugar, pessoas que estão dispostas a pregar o Evangelho, pessoas que estão dispostas, que não se conformam mais com a situação que estão vivendo. Deus está olhando para você nessa noite e Ele quer te levantar como autoridade para ser algo grande na sua vida e na sua casa. Esteja disposto. O reino dos céus não é para quem sabe, é para aqueles que estão dispostos. Ele não procura os perfeitos, Ele procura aqueles que estão dispostos. Davi está lá, meu irmão. Davi era rejeitado por todos, era esnobado, tinha cheiro de ovelha. Enquanto os irmãos dele eram os mais fortes e tal, Davi estava lá, em obediência, trabalhando. Eu fico imaginando Deus olhando para a terra, vendo Davi trabalhando, inconformado, e Deus fala: é esse que eu quero. Agora, se Davi ficasse no canto dele reclamando: por que meus irmãos, por que isso? Talvez o gigante até hoje estaria de pé. A mesma coisa com Moisés. Cara, todos os homens, se Moisés não estivesse disposto, o mar ainda estaria fechado. Se você não estiver disposto, meu irmão, a sua casa vai continuar do mesmo jeito, a sua vida financeira vai continuar do mesmo jeito. Mas nessa noite Ele te dá um choque do céu e fala: ei, levanta, levanta, vamos, tem algo grande para começar na sua vida. Eu estou procurando os dispostos, não aqueles que estão frios. Você vai aplaudir? Aplauda o Senhor, amém, aleluia. Movimento, meu irmão. Não aceite ficar do jeito que você está. Saiba que Deus sempre tem mais para fazer na sua vida. Sempre tem mais. Sempre. O nosso Deus, Ele é um Deus de abundância.
Eu tenho certeza que a obra que Ele começou na sua vida pode até ter começado, mas ainda não terminou. Para algumas pessoas aqui, chegaram aqui e falaram assim: não existe esperança para mim, não tem mais jeito. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que enquanto existe vida, ainda há esperança, ainda não é o fim da sua história, só está no começo da obra que Ele vai fazer na sua vida. Mas esteja disposto. Não importa se você acordou às 6, às 9, às 15, às 17. O que importa é que Ele está procurando os dispostos. Agora, sabe qual é o problema? Porque assim, a gente pode estar disposto e Deus vai te contratar, te convocar para essa obra. O problema começa quando a gente começa a comparar. Sabe por quê? Porque eu fico analisando aquela parábola. O dono da vinha combinou com aquele das 6 que ele ia pagar 1 denário para ele. Ele não fez nada de errado, ele prometeu e cumpriu. Mas quando ele viu o das 17 recebendo a mesma coisa que ele, aí começou a queda dele. Aí começou algo a acontecer que não era previsto. Quando ele começou a se comparar, aí começa o problema, meu irmão. A comparação te afasta do seu propósito. É por isso que tem pessoas dentro da igreja que não fluem, que não chegam lá porque estão se comparando o tempo todo. Sabe, eu acho lindo o que Deus tem feito aqui nessa igreja. Eu acho lindo o que Deus tem feito na vida do meu irmão, nesse lugar. Mas se eu me comparar com ele, eu não vou ser quem Deus me chamou para ser. Para cada pessoa que está aqui nessa noite, Ele te entregou uma porção, Ele te entregou algo do céu. Não se compare, meu irmão. Talvez você fale assim: eu queria tanto cantar. Mas Deus quer te usar apenas com um abraço. Aí a pessoa tenta, como que servir a Deus é difícil? É lógico, meu irmão, você está no lugar errado. Ou ministérios que se comparam, né? Não, eu vou falar, posso falar? Não, eu sou da recepção. E aí começa a se comparar com a adoração. Ou a adoração começa a se comparar com isso, começa a comparar. Sabe, meu irmão, não é aqui, amém? Mas sabe qual é o problema da comparação? Ela tira a sua identidade. Ela te afasta do propósito de que Deus te chamou. Tem trabalho para todo mundo. A seara é grande, o campo é extenso, meu irmão. Sabe, eu não estou dizendo que a gente tem que ter pessoas como referência, tudo bem. Mas não deixe de ser quem é você. Deus te trouxe para esse mundo com um propósito. Tem algo particular de Deus específico para a sua vida que não é para mim, que Deus vai usar você. Mas enquanto você ficar se comparando, enquanto você tentar ser quem você não é, meu irmão, você vai cada vez mais se afastar do seu propósito. E hoje com as redes sociais é mais difícil. Que a gente vê as pessoas, a gente vê só as coisas boas das pessoas nas redes sociais, mas a gente não sabe talvez a tristeza que é. A gente não sabe, às vezes as meninas olham: eu queria ser Virgínia, está amarrado em nome de Jesus. Mas queria ter um Vini, pelo amor de Deus. Eu queria ser sei lá quem, não sei. Queria ser o Neymar, pelo amor de Deus, vai se converter. Às vezes a pessoa está postando aquilo, mas só Deus sabe a tragédia e a falta de paz que aquela pessoa tem. E Deus te dá a oportunidade de acordar todos os dias com saúde, dizer para você: vai pelo mundo, prega o evangelho, e você não consegue sair do lugar porque você quer ser quem você não é. Deus te chamou para ser quem você é. Olha para o seu irmão e fala: você é filho e filha de Deus. Não queira ser quem Deus não te chamou para ser. Deus escolheu você nessa noite para ser um agenciador, para ser o maior ganhador de almas da sua casa, da sua vida, desse lugar de Campo Grande. Deus te levanta nessa com autoridade e sabedoria em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aí, aleluias. É tempo de cristãos maduros, de crente que é bem resolvido, meu irmão, de
de crente que se veste da armadura, crente que sabe quem é em Deus. Porque o diabo não precisa fazer muita coisa, meu irmão. Ele começa a destruir dentro da própria casa. Ele não precisa mandar um enviado lá de fora. Às vezes ele começa a colocar aqui orgulho, aqui não, em outros lugares, vaidade, soberba. E os próprios crentes não cristãos estão se separando, estão se dividindo. Só que a Bíblia fala que eu tenho que olhar para o meu irmão, ver o meu irmão alegre, eu me alegrar com ele, ver o meu irmão chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Vocês estão aqui, amém? Mas hoje é o contrário, a gente chora com quem está se alegrando e alegra com quem está chorando. Vocês entenderam? Meu irmão, o nosso sentimento de irmão é como tem que ser um pai. Um pai, eu tenho certeza que meu pai agora está lá assistindo, que ele não perde um quarta-flor. Ele está lá. Ele deve estar com o olho dele, com o coração dele cheio de orgulho, vendo os filhos dele adorando ao Senhor. Meu pai se alegra quando eu consigo conquistar alguma coisa. O pai se alegra. Esse tem que ser o nosso coração. Se nós somos uma família, se aqui é o corpo de Cristo, meu irmão, a sua alegria tem que ser a minha alegria. Você conquistou uma casa, glória a Deus pela sua vida. Conquistou um carro, glória a Deus, meu irmão. Conseguiu uma porta de emprego, glória a Deus que Deus te abençoou. Se Ele te abençoou, Ele vai me abençoar também, eu creio, em nome de Jesus. Agora, o irmão vem e conta um testemunho. Eu abri minha conta, eu tinha 10 anos só. Aí Deus me abençoou, agora eu tenho 100 mil. Aí irmão, tá roubando. Tá traficando. Que maracutaia que ele tá fazendo? Não aqui, amém? A nossa primeira reação é de, tem alguma coisa errada aí. Mas o Evangelho é sobre um Deus que está à procura de verdadeiros trabalhadores, que se alegram uns com os outros, que falei, a sua alegria é a minha alegria, a sua tristeza eu vou chorar com você, pode contar comigo, meu irmão. A gente está junto com o mesmo propósito, fazer Jesus conhecido. Aleluias. Quer saber a diferença de um crente maduro e um crente podre? Vamos dizer assim. Olha aqui, Saul se perdeu quando ele teve inveja de Davi. Vamos voltar lá para o início, Caim e Abel. Sabe, a inveja de Caim matou Abel antes do assassinato. Antes do assassinato, Caim já matou Abel com a comparação, perdendo a identidade de quem ele era. Agora, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 26. João diz assim: eles se dirigiram a João. Esse João aqui, meu irmão, é o João Batista. Eles disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é uma diferença de um crente maduro, meu irmão. Porque essa situação, João Batista batizou Jesus. João Batista estava preparando o caminho para Jesus. João Batista estava fazendo a mesma coisa que Jesus viria fazer, batizando, pregando. Havia uma multidão seguindo João Batista. Aí de repente vem uns enviados do diabo e fala assim: ô João, sabe aquele cara lá que você batizou lá? Então, olha lá, tem uma multidão seguindo ele lá. Olha lá, você não vai fazer nada, João? Aí João fala: cada um recebe o que é dado do céu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Se João Batista deixasse a comparação entrar no coração dele, talvez ele não fosse a voz que clamou no deserto. Talvez ele não fosse aquela que Jesus disse que
nascido de homem e de mulher, João Batista foi o homem mais poderoso que existiu na terra, porque ele preparou o caminho do Senhor, e é isso que ele espera de nós. Quando alguém vier falar alguma coisa da sua igreja, da sua família, do seu ministério, meu irmão, um crente maduro vai falar assim: cada um recebe o que é dado por Deus, que ele cresça, o que eu diminua. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Se for da vontade de Deus que ele cresça, ele vai crescer. Se for da vontade de Deus que ele caia, ele vai cair. Mas eu não vou tirar os olhos do meu propósito, eu não vou tirar os olhos do meu alvo, que é Jesus Cristo. Meu irmão, coloque os seus olhos em Cristo, que você vai avançar em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Eu tinha muitas coisas para falar aqui, meu irmão, mas fato é que Deus está à procura de você nessa noite. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que têm um sonho de trabalhar na obra, de deixar de ser um cristão normal. Sabe, nessa noite eu vejo um destravar de Deus nesse lugar. Eu vejo como se Deus estivesse sentado num balcão e chamando aqueles que desejam trabalhar. Mas se você não gosta do trabalho, meu irmão, é melhor você nem se alistar. Ou se você até gosta de trabalho, mas você reclama mais do que agradece. Sabe por quê? A Bíblia fala que a murmuração, ela chega desafinado. Eu não sei se consegue, não sei se dá para fazer aqui. Cada um consegue fazer uma nota? Olha que som do céu, está todo mundo junto, mas continua cada um numa nota. Olha como a murmuração chega diante do ouvido de Deus. Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, toda vez que você fala mal de alguém, é isso que chega no ouvido de Deus. Mas quando o seu coração está alinhado com Ele, quando vocês estão na mesma visão, olha o que chega diante do Senhor. Quando no seu coração é gratidão, a gratidão move o coração de Deus. Meu irmão, para de ficar reclamando, para de ficar falando assim: por que Deus abençoa tanto fulano? O fulano acabou de chegar na igreja e olha o que Deus está fazendo na vida dele. Eu já estou tanto tempo na igreja, até hoje a minha vida não mudou nada. É porque você deixou de ser quem você é, para se comparar. Mas nessa noite Deus está convocando trabalhadores. Talvez, meu irmão, o seu trabalho não seja numa câmera, não seja num telão, não seja arrumar uma cadeira, mas talvez o seu trabalho seja em algo que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, eu conheço testemunho de pessoas que foram curadas emocionalmente, porque um dia receberam com amor um bolo de uma pessoa. A pessoa, quando ela fazia o bolo, quando ela fazia qualquer coisa de comer, existia amor naquilo que ela fazia, que trazia cura para as pessoas. Vocês estão me entendendo? E talvez você está aqui nessa noite e você fala assim: ah, eu já estou há tanto tempo na igreja, eu acabei de chegar e eu ainda não sei qual é o meu chamado. Que é o que a gente escuta bastante, né? Eu ainda não me encontrei. Meu irmão, o seu chamado é o mesmo que o meu. Quantos querem saber o seu chamado nessa noite? Amém? Não, só quem quer trabalhar mesmo de verdade. Só aqueles que estão dispostos. Meu irmão, quando você executar esse chamado, você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida. Quando Jesus está indo para os céus, depois de ter ressuscitado, em outras palavras ele diz: agora é com vocês. E o seu chamado é o mesmo que o meu: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o seu chamado, meu irmão. Sabe, não precisou vir um profeta, não precisou eu revelar o seu CPF. Pelo amor de Deus, para quê? Nada contra, Deus age de várias formas.
Não precisou jogar, vem aqui, vou revelar o seu chamado, vou jogar uma água. Porque o seu chamado, meu irmão, é mandamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas se você está disposto, se você vai sair hoje disposto, você precisa colocar a mão na sua mente e pensar: meu Deus, a gente está chegando no meio do ano. Esses dias eu vi o Eberson falando isso, como os dias estão se abreviando. E quantas pessoas eu falei de Jesus esse ano? Para quantas pessoas eu fui pregar o evangelho? Pregar o evangelho, meu irmão, não é você abrir a sua Bíblia e ficar tentando colocar Jesus de goela abaixo para as pessoas. Não, pregar o evangelho é refletir a glória de Deus aonde você for, no seu serviço. Se está todo mundo falando mal do seu patrão, você não vai falar, porque você faz tudo para a glória de Deus. Isso é pregar o evangelho, é mais atitudes muitas vezes do que palavras. Sabe por quê? Porque naquela cruz Jesus não falou nada, Ele apenas morreu por mim e por você. Tem gente que está falando demais e fazendo de menos. Amém? Quantos querem trabalhar? Por isso eu queria que nesse momento, você que é disposto, se colocasse de pé no seu lugar, mas se colocasse já com disposição no seu lugar. E nessa noite eu sei que tem pessoas aqui que estão aí, você que está inconformado com a sua situação, você que não quer ser um crente meia boca, você que não quer mais viver a sua vida de qualquer jeito, mas você que quer viver grandes coisas, eu quero que no seu lugar, você quando estava pregando aqui, começou a queimar no seu coração que você pode fazer mais. Eu queria que você levantasse a mão no seu lugar. Tem pessoas que vão orar por você, ou se você não quiser levantar, não tem problema, eu vou fazer uma oração e você repita comigo essa oração, porque nessa noite o Senhor está trazendo você, Ele te trouxe para esse lugar, porque grande é a obra, Ele está procurando trabalhadores, e não existe nada melhor do que trabalhar pelo reino de Deus. O reino de Deus, ele vai totalmente na contramão do mundo. O mundo diz que quando uma pessoa fala mal de você, você tem que ir lá tirar satisfação. O mundo fala que quando uma pessoa te dá um tapa, você tem que revidar. O mundo fala tantas coisas, mas o reino de Deus fala que os últimos serão os primeiros. O reino de Deus fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, talvez o mundo tenha falado para você que essa situação na sua vida não vai acontecer, mas Deus está falando que pode acontecer hoje, pode acontecer agora, se você crer e você estiver disposto. Que não importa se você chegou primeiro ou se você chegou por último, quem estabelece a ordem, quem tem o tempo certo para todas as coisas é Deus. Talvez você falou, por que não está acontecendo? Porque você está esperando no seu tempo, mas a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável na sua vida, e o tempo é dEle, Ele sabe o tempo perfeito para agir na sua vida. Meu irmão, se não acontecer agora, vai acontecer amanhã, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, e o diabo não vai roubar aquilo que Deus te prometeu. Erga suas mãos, diga comigo: Senhor, nessa noite eu me coloco à disposição. Senhor, que o Senhor encontre em mim um coração disposto a obedecer, a servir. Senhor, que o Senhor encontre em mim algo de valor, encontre em mim algo que reflita a Tua glória. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que eu tive inveja, por todas as vezes que eu tive ciúmes, por todas as vezes que eu murmurei, que eu reclamei. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que eu deixei de ser quem eu sou. Mas Senhor, nessa noite eu te peço, renova a minha identidade de filho. Senhor, prepara as minhas mãos, prepara os meus pés para pregar o evangelho. Senhor, muda a minha mente, mude o meu coração. Senhor, nessa noite eu me coloco como um instrumento nas Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor.